Pai do Senhor, pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou canal Conjuntura e eu trago nesse vídeo o meu relato de cura do transtorno de ansiedade generalizada. Bom, essa enfermidade, né, ela é hoje conhecida como o mal do século, a doença do século, e atinge milhões de pessoas pelo mundo afora, independente de idade e também de camada social, né, atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas mais velhas. E como eu falei há pouco, desde a pessoa mais humilde e a pessoa da classe mais alta, elas são atingidas por esse tipo de problema. E tem várias causas, né? Desde a questão de um problema emocional, por exemplo, pessoas que são abandonadas, né? Pessoas que são órfãos, divórcios, questão de famílias que são destruídas, né? Devido a vários problemas que acabam atingindo emocionalmente a membresia da família, né? Principalmente crianças, né? Quando tem os seus pais que entram em divórcio, ou também a questão de uma vida completamente desregrada, né? Pessoas aí que vivem uma vida sem limites, né? Ou então a correria do dia a dia, a pressão do trabalho, da faculdade, aquela correria desse mundo que é um mundo corrido, né? Um mundo que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser depressa, não é? Porque não se pode perder tempo. E isso vai afetando o ser humano e pode culminar nesses problemas como os transtornos de ansiedade generalizada e a questão também de crise de pânico, né? Entre outras situações. E isso também aconteceu comigo e acontece também com cristãos. A gente vê também muitos pastores hoje tendo esse tipo de problema, entrando em depressão, não é? Membros de igrejas, ou seja, ninguém está imune a isso. E aconteceu comigo. Isso, eu tive a primeira crise em meados de 2021. Eu estava no meu trabalho e eu estava me dirigindo até a Copa Cozinha, do lado do trabalho, e eu tive uma crise muito forte. Uma dor muito forte no peito, aquela queimação vindo do pescoço, aqui do ombro, indo para o braço esquerdo, depois a perna esquerda, o meu corpo sem forças de ficar em pé, aquela sensação de desmaio, não é? A minha vista escureceu e eu estava achando que estava tendo ali um infarto, um problema muito grave, algo assim muito sério. Então consegui sentar numa cadeira na Copa Cozinha, a respiração começando a sentir falta de ar, aquela respiração acelerada, né? Aquela sensação de estar ali ofegante, né? E consegui voltar para o local do meu trabalho ali e pedir socorro dos meus amigos ali e fui prontamente até um hospital, né, um pronto-socorro. E ali dando a entrada no hospital, a pessoa que me atendeu, fazendo a triagem, né, ela relatou que eu também estava com a pálpebra, não lembro de qual olho, estava muito baixo e eu estava numa situação de urgência, né. Então, quando entrei no pronto-socorro, fizeram aquele eletrocardiograma, e aí eu fui atendido pela médica. A médica olhou o exame, viu que não tinha ali nada de anormal, graças a Deus. Eu relatei para ela a questão da minha pálpebra, conforme a moça da triagem tinha me falado, né? E eu fiz a tomografia, né, da minha cabeça, do meu crânio, para ver se não estava tendo ali um princípio de AVC, algo semelhante, né? E fiz o exame, a tomografia, a médica viu o exame e também, graças a Deus, não tinha nada de anormal, nenhum princípio de AVC, nenhum assim, uma veia ali obstruída, né, algo semelhante a isso. Fui medicado, a doutora me receitou um remédio, um fitoterápico para me tomar durante um mês antes de dormir. E o diagnóstico é que eu não tinha nenhum problema fisiológico, nenhum problema físico, graças a Deus. Mas, na época eu estava sem carro e como eu tinha passado por esse susto, né, nesse dia, nos dias seguintes,
que eu estava liberado para trabalhar. Quando eu estava me dirigindo até a parada de ônibus, eu sentia, né, aquela falta de ar, né, aquela coisa assim aquela sensação assim meio que de medo, né? Sentia falta de ar, sentia aquela queimação, voltava para minha casa para me restabelecer, para me acalmar, depois voltava para a parada para pegar o ônibus e ia até o trabalho. E algumas vezes durante a ida, o percurso do ônibus até o meu trabalho, né, eu também sentia a crise dentro do ônibus, né, aquela sensação horrível, né, de falta de ar, o coração acelerado, né, aquele formigamento, né, aquela queimação, e algo assim muito ruim mesmo. E na semana seguinte tive uma crise muito forte também, me dirigi até um pronto atendimento de uma estrutura menor, fiz os exames também lá, o médico me atendeu e não diagnosticou nada de anormal comigo, eu estava ali clinicamente também perfeito, e ele falou para me procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque o que ele sugeriu é justamente isso, porque o meu problema poderia ser emocional e não físico. Eu pedi para ele encaminhamento para me fazer uns exames cardiológicos mais detalhados, mas infelizmente não consegui. Mas procurei e fiz o exame numa clínica particular. Então fiz o ecocardiograma, fiz aquele exame mapa, né, que é um aparelho que fica ligado a você durante 24 horas. E fiz os exames, consegui uma consulta com um cardiologista, ele analisou os exames feitos. Graças a Deus, nada de anormal. Perguntei para ele se eu poderia voltar ao trabalho normalmente, se eu poderia praticar esporte, tipo jogar um futebol, correr. Ele me liberou, disse para mim que eu não tinha nenhum problema físico, que poderia ter uma vida normal, praticar esporte sem nenhum problema e que eu poderia estar ali tranquilo a voltar às minhas atividades cotidianas. Não é? Inclusive ele até me receitou, me encaminhou para me fazer aquele exame de esteira, mas ele falou que me deixou à vontade, porque ali era uma redundância, né? Já vista que eu já tinha feito os exames mais detalhados e que não apontavam nenhum tipo de enfermidade. E o interessante é que, quando ele falou isso para mim, que eu não tinha nenhum problema físico, aquilo foi um alívio tremendo para mim, né? E eu percebi que, e eu lembrando agora, em 2021, quando eu tive a crise, esses sintomas, se eu não me engano, eu só fiquei tendo esses sintomas aí durante mais ou menos um mês no máximo. E quando eu tive essa consulta aí, que eu me sentia assim, muito mais seguro, aliviado, simplesmente sumiu tudo. Voltei a ter uma vida normal, praticando esporte, trabalhando normalmente, enfim, uma vida normal, indo para a igreja, congregando, não é? Liderando departamentos na igreja, enfim, minha vida voltou normal. Até que, um ano depois, voltei a ter uma crise. Eu estava com a minha esposa conversando em casa e eu voltei a ter uma crise de ansiedade. Coração acelerado, aquela palpitação, né? Aquela respiração ofegante, sentindo falta de ar e novamente aquele desespero. E o que eu achei que iria ser passageiro, como da primeira vez, foi começando a permanecer. Passou um mês, 2 meses, 3 meses e as crises começaram a ser mais frequentes, praticamente diárias, e às vezes mais de uma crise durante o dia. E agora já estava de carro, inclusive. E tive algumas crises dirigindo o carro quando eu estava indo ao trabalho. E aquele medo de perder o controle, de desmaiar no volante, de capotar, bater um carro, causar um acidente grave. Enfim, coisas terríveis, né? Então, quase que diariamente, palpitação, coração acelerado, falta de ar, tontura, formigamento, queimação, aquele incômodo no peito, com o peito aqui ardendo, né? Aquela sensação também tipo como se fosse algo aqui no teu estômago, aqui na área aqui do abdômen, aqui subindo o peito, vindo para o pescoço. Aquelas coisas ruins, né? Que se você está passando por isso, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Essas coisas ruins que só vêm pensamentos ruins, pensamentos inclusive de morte, de repente uma morte súbita, um pensamento de ter um infarto, uma parada cardíaca, um AVC, coisas que a gente pensa devido ao nosso desespero, não é? E então, como eu vi que não estava passando, como da primeira vez, eu pedi minhas férias antecipadamente para eu fazer uns exames,
fiz aqueles exames rotineiros, né, e pedi encaminhamento para fazer um eletrocardiograma novamente. Fiz o eletrocardiograma, levei até a médica, no caso, que solicitou, me encaminhou, no caso, e ela analisou o exame e clinicamente perfeito. Clinicamente perfeito. E ela deu o diagnóstico lá como transtorno de ansiedade generalizada. Eu dei para ela o relato, né, de como eu passei a primeira vez, em 2021, né, o que o médico me receitou, os exames que eu fiz, e ela me deu esse diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E ela disse para eu procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Fui até um psicólogo, era uma médica, uma psicóloga, fiz com ela umas 3 ou 4 sessões, mas não senti o efeito desejado, né? Eu achei até que a profissional não me assistiu bem. Eu senti que ela não me assistiu bem. Então eu resolvi pesquisar sobre esses problemas, né? De transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico e tudo mais. Resolvi pesquisar, comecei a seguir alguns médicos, né, pelo YouTube. Comecei a observar as dicas que eles davam, de fazer aquela respiração controlada, de procurar fazer meditação, e no caso eu medito com a palavra de Deus. Né? Comecei a fazer exercícios, né, de respiração e aquelas técnicas para, quando tivesse uma crise, tirar o foco da crise, né, do problema, e tentar focar em outra coisa para você ter uma melhora ali, um alívio. Né? Então, algumas vezes funcionava, na maioria das vezes não funcionava, e eu estava tendo muita insônia, e estava atrapalhando meu desempenho no trabalho, chegava tarde às vezes por não conseguir dormir durante a noite. Não é? Durante o trabalho também, de uma hora para outra, sentia as crises muito fortes, então pedia para sair da sala onde eu trabalho para ir para o refeitório ali, para a copa, para tentar fazer respiração, né, controlada, para tentar me recompor ali. Então foram momentos muito difíceis ali que eu passei quando eu tive essa volta das crises, né, um ano depois da primeira vez. E também na igreja, quando eu estava indo para a igreja também tive crises, né? E você pensa que vai enlouquecer, pensa que não tem jeito, porque você não vê a melhora. Né? E aí quando você vê aqueles relatos dos vídeos do YouTube, você vê pessoas ali que estão enfrentando as crises há décadas, há anos ali, jovens, né? Adolescentes, pessoas mais adultas, senhores, senhoras também, que estão ali vivendo sob tratamento há anos, né, tomando remédios diariamente ali, e não tem a cura desse problema. E eu começando também a me desanimar, porque vem o desânimo, não é? Mas graças a Deus que a minha esposa me ajudou muito, inclusive com muita paciência, né, porque você sabe que quando a pessoa está passando por isso, ela se torna até uma pessoa assim impaciente e às vezes até muito estressada, né? Muito irritada, no caso. Né? A pessoa começa a ficar até distrata outras pessoas porque não consegue ter paz. Não é? E eu estava passando por tudo isso, clamando a Deus e não via melhor, achando também que Deus tinha me abandonado. Eu estava já começando a perder as forças de até congregar. Né? Chegava no culto e estava tendo crise durante o culto, me ajoelhava, chorava ali, pedindo do Senhor misericórdia e achando que ia enlouquecer, que poderia morrer a qualquer momento, com medo, né, de dormir às vezes, né, ou medo de não conseguir dormir, e aquela vontade de descansar, de ficar em paz, e não vinha isso. Mas graças a Deus, né, que o Senhor colocou uma esposa maravilhosa do meu lado, que com muita paciência e muito amor me ajudou o máximo que ela poderia fazer, né? Porque aquilo que ela não poderia fazer, somente Deus poderia fazer. Aquilo que eu não poderia fazer, Deus iria fazer. Mas eu decidi, eu quero me curar disso. E com a ajuda da minha esposa, e com a ajuda principalmente de Deus, eu fui à luta. Apesar de muitas vezes estar ali desanimado, né? De desmotivado, de muitas vezes querer parar, de desistir, de achar realmente de que, não, eu vou ter que viver minha vida inteira assim, agora tomando remédio, tendo esse problema crônico aí que vai e volta, ou então que vem e já não acaba mais.
eu estava disposto a vencer isso. E foi quando eu realmente comecei a clamar a Deus com mais convicção, com mais fé de que Ele poderia me ajudar. Somente Ele poderia me ajudar. E eu comecei a me lembrar dos conselhos que minha esposa me dava. Porque o problema do transtorno de ansiedade generalizada, como eu falei no início do vídeo, tem várias causas. E algumas causas também somos nós que cooperamos para que isso aconteça. Então, eu era uma pessoa que dormia muito tarde. Uma pessoa que ficava vendo televisão até tarde, né, vendo programa jornalístico, alguns filmes, né, futebol, esse tipo de coisa, né, que vai tomando teu tempo e você acaba dormindo quase que todos os dias tarde da noite. Né? Então o ritmo acelerado, aquela irritabilidade, né, aquela corrida do trabalho, vendo muitas telas, né, no caso tela de smartphone, de computador, depois em casa de televisão, a alimentação não estava equilibrada, me alimentando muito mal, comendo muito, mas comendo mal, né? Comendo mais produtos alimentícios, né? Gordura, doce, fast food, né? Do que alimentos saudáveis. Enfim, eu também não estava cooperando para a minha melhora. E foi quando eu decidi a mudar tudo isso. Comecei a tentar dormir mais cedo, comecei a me alimentar melhor, comecei a tirar o açúcar. Eu era viciado em café, eu tomava café como se toma água, né? E o café, para quem tem ansiedade, ele é um veneno, o açúcar é um veneno, né? O consumo de telas também é horrível porque tira o teu sono, você acaba indo dormir mais tarde, enfim. A alimentação também, até porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se eu me alimento mal, obviamente, eu vou ter uma vida sujeita a vários tipos de problemas de saúde, inclusive ansiedade. Então, eu decidi mudar. Decidi comer mais proteína, mais frutas, mais legumes, beber mais água, cortar refrigerante, cortar café, cortar alimentos inflamatórios, pegar sol durante o meio-dia ali, pelo menos durante 15, 20 minutos. Comecei a ir mais para o quintal aqui, graças a Deus nosso quintal aqui de casa é um quintal grande. Comecei a ter contato mais com a natureza aqui, pisando descalço na grama. Comecei a meditar mais na palavra de Deus, comecei a orar mais, clamar mais a Deus, enfim. Mesmo tendo as crises, mesmo sofrendo, né, essas crises constantes que muitas vezes me desanimavam, mas eu estava ali perseverando porque eu sabia que Deus estava comigo ali me dando força e a minha esposa também, com muita paciência e muito amor, me dando força para mim não desistir. Então eu resolvi confiar cada vez mais em Deus, mesmo não vendo aquela melhora de uma forma assim repentina, mas eu sabia que Deus estava comigo. Então, decidi fazer isso, fazer a minha parte, me cuidar de uma forma integral. Alimentação, um bom sono, praticar esporte, né? Para que esses problemas eles fossem cada vez mais anulados na minha vida, em nome de Jesus. Até que eu comecei a sentir a melhora. Comecei a sentir uma melhora, comecei a me sentir mais motivado, comecei a ver assim que eu estava reagindo bem, mas tive uma recaída, né? Comecei a ter novamente problemas diários e resolvi fazer psicoterapia. Fiz 10 sessões de psicoterapia que me ajudaram muito também. Inclusive era para mim continuar a fazer mais 10 sessões, mas eu decidi que iria ficar bom, queria ficar curado em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida, se você que está vendo esse vídeo e está passando por isso, eu profetizo na tua vida que você já está curado em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Minha esposa está até aqui, me acompanhando durante esse vídeo aqui, está concordando com essa oração aqui pela sua vida. Você vai ficar curado em nome de Jesus. Amém. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Porque Ele não te abandonou e Ele é a tua cura. Então, mesmo algumas vezes que eu estava ali me arrastando para a igreja,
triste, desmotivado, mas eu não deixei de ir. Não deixei de ir porque eu sabia que a minha cura estava em Deus. Eu sabia que eu precisava estar em movimento. Porque se você ficar parado, meu irmão ou minha irmã, se você ficar prostrado, realmente fica muito difícil. Porque a gente sabe que esse tipo de problemas geralmente nos lança para uma depressão. E se eu não tivesse tomado uma atitude pela minha cura, eu já estava caminhando para uma depressão. Porque eu já estava querendo entregar os pontos. Assim como Elias na caverna. Elias quis morrer. Mas Deus interveio a favor dele. O alimentou, o fortaleceu e ele foi fazer a missão do Senhor. Então é assim que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que está vendo, Deus não te esqueceu, não te abandonou. Então levante essa cabeça, porque você é capaz de sair desse lugar onde você está prostrado. O Senhor vai te suster, porque Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu Deus. Confia nele, mas Ele fará. Então eu confiei em Deus. Comecei a orar mais, adorar mais, não desisti de congregar, não entreguei nenhum cargo, porque eu tenho alguns cargos na igreja, não entreguei cargo nenhum na igreja, mesmo ali, algumas vezes indo para o culto em crise, algumas vezes fui até ministrar, em um convite, né, que às vezes eu tenho para ministrar das igrejas, e algumas delas eu fui após uma crise, porque eu não queria desistir. E Deus me fortaleceu e eu continuei fazendo a obra do Senhor. Mas eu entendi que eu deveria mudar. Então eu entendi que tudo que eu passei durante esses 2 anos teve um propósito. Nesse propósito é de eu estar aqui falando para você que você tem cura para a glória de Deus. Que você não vai ficar aí tomando remédio a tua vida inteira. Que você não vai ficar aí prostrado, em depressão. Não, você vai sair dessa em nome de Jesus. Você não vai ser mais um da estatística que é um daqueles que faz parte do problema da população que tem transtorno de ansiedade e que continue o tratamento. Não, você vai sair disso em nome de Jesus. Se eu conseguir sair, porque Deus me curou, você também vai sair também disso, em nome de Jesus. Amém? Então confie em Deus. Confia no Senhor. Eu também não quero dizer, não estou falando aqui que você não deva, e eu te aconselho, faça os exames rotineiros. Faça o exame, eletrocardiograma, né, ecocardiograma, os exames normais, né, para descartar qualquer problema. E não tendo problema, foque em Deus. Foque em Deus. Te liga com o Senhor. Leia a palavra, ore, adore, ouça louvores. Esqueça as notícias ruins, porque também durante esse tempo aí, que eu tive esses problemas, eu lembro também que eu estava focando muito em muitas notícias de jornal, notícias assim péssimas de economia, de política, entendeu? Eu estava ali ficando assim, viciado nesse tipo de notícia, né? E aquilo me fez muito mal. Me fez muito mal. A gente tinha acabado de sair de uma pandemia, né? Pessoas que ficaram aí cerceadas em casa, isoladas, né, com medo de sair. Então, tudo isso cooperou para que esses problemas psicossomáticos, esses transtornos, eles explodissem no mundo inteiro. Né? E aconteceu. Explodiu mesmo no mundo inteiro após esse período de pandemia. Então você, hoje, nós temos a oportunidade de tirar tudo que é ruim, fazer uma limpeza ali na tua mente, né? Procure coisas edificantes, coisas que te alegrem, coisas que te façam sorrir, ambientes alegres, né? Amizades com pessoas que te amam, amizades com pessoas que querem o teu bem, o teu melhor, ambientes que te deixam, sabe, motivados, amizades que te motivam, pessoas que têm carinho por você. Né? Assista filmes de comédia, se divirta, sorria,
Vai para a natureza, dá uma volta numa praça, dá uma volta numa praia, pise na areia da praia, vai no quintal, vem com o seu cachorro, pegue sol, coma alimentos saudáveis. A banana é muito bom para isso. Suco, proteína. Faça programações que você se sinta bem. Saia daquele ambiente tóxico. Porque Deus quer o melhor para você. Deus, o que a Bíblia diz? Que a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus, Ele vai intervir na tua vida. Desde já eu profetizo na tua vida. Você vai estar curado em nome de Jesus. Você é curado em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler para você mais 2 passagens bíblicas. Amém? Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Entrega tudo na mão do Senhor. Tudo que você está passando, coloque nas mãos do Senhor em oração, em súplica. Deus vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte. Amém? Vou te deixar mais uma passagem que está no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro, diz assim, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então lança sobre ele tudo, os teus problemas, a tua ansiedade, as tuas preocupações. Lança tudo sobre ele, porque ele vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Confia nele, mas ele fará. Tenha fé em Deus. Amém? E eu abro aqui o espaço para você colocar no comentário alguma pergunta que você quiser fazer. Eu vou ter maior satisfação de responder para você. Não é? Alguma pergunta, alguma dúvida, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Amém? E eu estou aí, caso você queira deixar alguma pergunta nos comentários ou fazer algum comentário. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, e você é curado em nome de Jesus. Amém. Amém.